Bom dia, companheiros, companheiras. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Peço licença para entrar aí na sua casa, fazer companhia aí no seu carro, para que possamos juntos meditar sobre os ensinamentos de Jesus. Nessa data tão importante, quando estamos muito próximos das festividades de encerramento do ano e iniciar um ano novo, é um momento de grande meditação, muito oportuno para meditarmos, para avaliarmos as nossas performances, o que nós fizemos no decorrer deste ano que está terminando e o que nós pretendemos fazer no ano que vai se iniciar. Certamente que na espiritualidade não existe tempo e espaço, porém para nós, aqui ainda encarnados, é muito importante ainda os minutos, os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, as quinzenas, os meses, os semestres, os anos, os decênios, os milênios, enfim, essa contagem de tempo aonde se comprime num determinado período as nossas observações sobre os resultados das nossas ações, servirão e servem para que nós possamos fazer planos e avaliar se deram certo ou se deram errado. Estamos chegando ao final do ano de 2025, próximos da virada a chegar a 2026. Então é oportuno que façamos sempre avaliemos o que passou, o que nós fizemos esse ano. Se os nossos projetos deram certo, se os nossos projetos deram errado. E para nos socorrer nesse momento, eu fui buscar no livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, as palavras de Emmanuel, que no capítulo, ou na lição no 109, ele fala sobre 3 imperativos. E esses 3 imperativos, ele resume de uma fala de Jesus, que foi anotado por Lucas, no capítulo 11, versículo 9, que diz assim: e eu digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á. Nessa fala de Jesus está implícito 3 coisas que são importantes. Nós precisamos pedir, nós precisamos buscar e nós precisamos bater, se quisermos encontrar alguma coisa. E o ato de pedir, e certamente todos nós estaremos pedindo um ano novo cheio de felicidade, um bom ano, certamente que nós estamos esperando encontrar que o ano seja favorável, ou tão favorável quanto foi esse que está terminando, ou mais favorável do que esse que está terminando. Mas o que nós vamos pedir? Pedir o quê? Sempre vem a questão. Sabemos o que pedir? Aí sempre me vem à mente a história dos reis de Israel. Os reis de Israel, eles tinham, segundo a tradição judaica, quando alguém era ungido rei em Israel, eles tinham a primazia de ter um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, eles podiam pedir o que eles necessitassem para poder cumprir o seu reinado. E os reis de Israel, em geral, pediam, todos pediram sempre, um exército forte,
riquezas, recursos para manter esse exército, riquezas para manter o reino, manter o reino alimentado, enfim, alimentos, boas safras. Mas teve um dos reis de Israel que, quando teve essa oportunidade de interagir com Deus para fazer esse pedido, ele não pediu nada disso. Ele fez apenas um único pedido. Ele disse: eu quero ter sabedoria. Esse rei, cujo nome foi Salomão, foi considerado um dos reis mais sábios, dos homens mais sábios que passou pela humanidade. E ele conseguiu fazer de Israel um reino muito poderoso. Ele construiu o templo, ele conseguiu riqueza, ele conseguiu tudo que tinha de importante, que naquele momento era importante para o povo de Israel. Tanto que na tradição judaica fala-se sobre a sabedoria salomônica. Por que ele pediu apenas sabedoria? Não quis mais nada. Não pediu riqueza, não pediu exército, não pediu nada. Por quê? Porque de posse da sabedoria, quando nós temos, se nós conquistarmos o status da sabedoria, nós saberemos decidir, discernir, saberemos planejar, saberemos trabalhar, saberemos aproveitar todas as oportunidades que se apresentarem em nosso caminho, em nossas vidas. E como nós estamos num planeta de provas e expiações, certamente que a vida não é fácil, nunca vai ser fácil, nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. E quem se dá melhor, quem aproveita melhor, é quem tem sabedoria, quem sabe lidar com a riqueza, sabe lidar com a pobreza, sabe lidar com as coisas, com os ventos favoráveis e sabe lidar também com os ventos, quando os ventos não estão tão favoráveis. Sabe virar a vela, sabe virar o leme do barco para aproveitar o vento, a direção em que o vento está soprando, para navegar e ganhar milhas e ganhar distâncias e conseguir de alguma forma realizar o seu projeto. Mas o mais importante, e tão importante quanto ter a sabedoria, é nós termos um projeto. Temos um projeto e temos convicção de que como funciona a humanidade, como funciona a vida, quando é que se colhe, o que é que se colhe. E para um ano que vai nascer, um ano novo que vem pela frente, que nós estamos nos preparando para ele, é importante que nós saibamos o que é que nós queremos, o que é que nós vamos fazer, quais são os projetos que nós vamos fazer, e dentro desses projetos, fazer projetos e traçar planos, traçar objetivos possíveis, inclusive, de serem atingidos. É possível, você pode desejar qualquer coisa, você pode desejar tudo, porém, as possibilidades de execução, elas passam por um projeto, para que você realize alguma coisa, tem uma sequência de fatos que devem ocorrer para que você possa realizar esse projeto. Suponhamos que se você queira, entre os seus projetos, estejam, por exemplo, fazer uma viagem, muito bom, ok, é uma viagem para o lugar que você imaginar. É possível? É possível. Agora, você precisa, a partir do momento em que você desejou fazer essa viagem, você tem que começar a avaliar
como é esse lugar para onde você vai. Pode entrar lá, tem que ter visto, não tem que ter visto, tem que passar pelo consulado, não tem que passar pelo consulado, precisa de passaporte, não precisa de passaporte, tem que tomar vacina, não precisa tomar vacina. Quanto custa essa viagem? Desse valor que custa, quanto você já tem? Quanto ainda falta para você completar, para que você possa concluir? Os recursos que você entram para você mensalmente são suficientes para que você acumule o suficiente para fazer essa viagem já no ano que vem? Ou esse ano que vem será um ano de que você vai acumular recursos para que você consiga fazer essa viagem no outro ano? Enfim, é importante planejar. E planejar significa sonhar, significa imaginar, significa pensar. E disse que um sonho só se transforma em plano. Sonhar é livre. Agora, um sonho se vai se transformar em um plano quando você colocar para nele uma data. A hora que você colocar uma data nesse teu sonho, para realizar esse sonho, aí você começa a ter um plano. E a partir dessa data, essa data que você traçar, vai dizer qual é a velocidade que você deverá andar, que você deverá agir, as prioridades que você deverá tomar para que você chegue nessa data que você planejou e você determinou. Mas nada impede que na hora que você faça os seus planos e que você perceba que você colocou uma data muito curta, muito espremida e que você precisa dilatar essa data. Então esse plano você tem que fatiar. Você fatiando esse plano, você colocando ele em etapas, né? E essas etapas, e coloca a data nas etapas. Na primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, para até que você chegue à conclusão desse termo. Mas como Jesus nos disse, que ele falou que eu vos digo que você pedir e dar-se-vos-á, ok, nós vamos pedir o que então? Vamos pedir o que então? Pedir sabedoria. Se nós tivermos sabedoria, certamente nós vamos conseguir realizar qualquer coisa. Mas a partir do momento em que nós definirmos o que é que qual é o nosso plano, nós temos que buscar meios para executá-lo. E esse buscar, que pedir, nós já pedimos. Agora nós temos que buscar. Para buscar, nós temos que buscar aonde? As fontes de recursos. Tudo aquilo que possa colaborar, possa contribuir para que o nosso plano se realize. E essa busca, nem sempre ela é prazerosa, nem sempre ela é facilitada. Às vezes ela é muito difícil. Depende do que nós estamos buscando. Nós vamos precisar, e quase sempre vamos precisar, da ajuda de outras pessoas. Que outras pessoas colaborem conosco. Buscar pessoas mais experientes, pessoas que já fizeram aquele plano, que já traçaram, que já concluíram aquelas metas que nós estamos buscando fazer. Por exemplo, se usarmos ainda a metáfora da viagem, alguém que já foi para aquele lugar. Aí você vai perguntar para ele, para essa pessoa, como é que é o clima lá, como é que se deve levar, que roupa se deve levar, aonde você deve visitar, quais são os pontos que você deve visitar, o que você deve evitar, se tem perigo, se não tem perigo. Então, enfim, essa busca tem que ser incessante, e se nós procurarmos e tivermos humildade de procurar, e ao encontrarmos as pessoas que têm experiência naquele tipo de plano que nós estamos querendo estamos fazendo, melhor será maior sucesso teremos na nossa empreitada. Mas no momento em que nós encontrarmos
nessa busca encontrarmos esses recursos, chegará o terceiro momento, que é de bater. Quer dizer, pedimos, buscamos, agora temos que bater. Porque ele disse que é importante, bater significa bater e abrir-se-vos-á, né, essa porta. Então, para que uma porta se abra, você tem que bater nessa porta, você tem que girar a maçaneta, abrir o trinco, você tem que tomar atitudes, depende de você ter atitudes. E laborar no sentido para que aquilo aconteça. A hora que você olhar, por exemplo, se você tiver um anel aí no seu dedo, ou uma pedra preciosa por perto, e você imagina um brilhante, que é bonito, é um trabalho incessante. Uma flor que tem aí do seu lado, né? Você teve um momento para que ela se realizasse, se transformasse nesse brilhante. Ele foi uma pedra bruta antes. Ele esteve normalmente enterrado. Muitas vezes teve que ser cavocado dentro de um rio. Teve que ser garimpado. Alguém teve que procurar, pedir. Teve que procurar, buscar esse brilhante. E a hora que achou, não achou ele brilhante do jeito que ele já está, não. Assim como as flores, uma pessoa que tem na sua casa uma flor muito bonita, ela não nasce daquela forma, não nasce flor. Ela vai nascer uma semente. A semente tem que ser plantada. A semente tem que ser, a terra tem que ser adubada, a terra tem que ser cuidada. E para que no futuro, que ela assim, aí sim vai nascer a flor. Assim como o diamante, o brilhante, ou uma joia, ela tem que ser lapidada no final. E a lapidação, muitas vezes, é a parte tão importante quanto os três estágios anteriores, né? Então, não basta nós pedirmos, porque eles pedir, dar-se-vos-á. Sim, você vai receber o que você pediu. Você pediu, você tem que buscar depois que você pediu. E você vai ter orientação para buscar, vai ser inspirado para encontrar. E depois, o que você achar, você terá que elaborar, você tem que bater, né? O buril, você tem que trabalhar e fazer a sua parte para que aquilo suceda. Enfim, não haverá nunca facilidades para que nós consigamos as coisas. Tudo aquilo que nós vamos conseguir, Jesus já disse que nós não temos que procurar a porta larga. Nós temos que procurar sempre a porta estreita, porque larga é o caminho da perdição, segundo ele nos diz. Ou seja, tudo aquilo que é muito fácil, que é muito simples, que nós procuramos, não é de Deus. Porque a dificuldade, ela vai fazer com que nós procuremos, que nós selecionemos as coisas que são mais importantes para nós, que terão validade para o nosso futuro como espírito que nós somos. E agora, nesse momento em que nós estamos encerrando um ano, nós vamos começar agora entrar nas festividades, e naturalmente nós vamos, muitas vezes nós vamos cantar, nós vamos festejar, nós vamos interagir com nossas famílias, né? É um momento de muita reflexão e também de muito cuidado nesse relacionamento e darmos a importância para as coisas que nós já temos, principalmente uma família para quem as tem. E uma das músicas que a gente canta normalmente na virada de ano, que é aquela Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Até nessa música está implícito uma coisa muito importante para a nossa reflexão. Ora, a hora que nós dizemos adeus ano velho, isso não acontece. Não podemos dar a Deus, simplesmente impedir que
as coisas que nós já fizemos, as plantações que nós fizemos, elas não nos sigam. Porque para que o ano novo seja feliz, o ano novo vai ser um ano de colheitas, né? Você fala novas colheitas, e as colheitas, elas são sempre feitas de coisas que nós plantamos. Então ainda nós vamos continuar colhendo, não é porque vai mudar dia 31, passa para o dia 1º, lá na folhinha, no calendário, que nós vamos encontrar uma nova plantação que nós não plantamos, não. Nós vamos realmente continuar colhendo o que nós plantamos. Mas isso é um momento em que nós não poderemos voltar atrás, e nos disse o Chico Xavier, nosso querido Francisco Cândido Xavier, dizia, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Se nós não estamos gostando do que nós estamos colhendo, né, nós não podemos voltar atrás e falar, não, e agora eu quero colher, eu plantei melancia e agora eu quero começar a colher abacaxi, né? Ou eu plantei abacaxi, agora eu quero começar a colher maçã. Não, não é assim que funciona. Nós vamos colher, porque aquilo que está plantado, nós vamos precisar colher. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, no processo, o que nós podemos, se nós não podemos voltar e fazer um novo começo, lá no passado, porque o passado, ele já existe, ele está lá, e nós estamos colhendo, e não existe futuro do futuro. O futuro sempre é do passado. Então, se nós estamos colhendo, o que nós podemos fazer? Se nós não podemos voltar para fazer um novo começo, nós podemos fazer um novo presente para ter um futuro melhor. Então, se nós quisermos mudar o futuro, quisermos que o ano novo seja novo, nós temos que mudar a nossa plantação. Porque nada é mais insano, segundo nos diz a tradição, nada é mais insano no mundo do que você achar que você vai continuar fazendo as coisas como você sempre fez, da mesma forma, e vai encontrar e conseguir resultados diferentes. Não. Se você continuar plantando melancia, você vai continuar colhendo melancia. Se você continuar plantando abacaxi, você vai continuar colhendo abacaxi. Se você quiser colher alguma coisa, você tem que mudar a sua plantação. Agora, toda planta ela tem um tempo, ela leva um tempo para nascer e para dar frutos, para que você possa colher. Então, você não pode ter pressa nesse momento, você tem apenas que mudar a plantação, continuar a se alimentar, continuar e fazer uma nova plantação, que no momento oportuno você vai começar a colher o que você realmente está plantando, aquilo que você escolheu plantar. Pode ser, e quase sempre, nós estamos colhendo coisas que nós plantamos, mas que nós sequer percebemos que nós escolhemos plantar. Provavelmente tenhamos sido influenciados por outros espíritos encarnados e desencarnados, que de alguma forma influenciaram as nossas decisões. E hoje nós podemos perceber, puxa, não é legal, né? Então eu não quero mais esse tipo de influência. Então nós podemos começar a selecionar, impedir que essa influência chegue, não é possível. Porque nos diz no Livro dos Espíritos que os espíritos influenciam os nossos pensamentos muito mais do que nós supomos. Frequentemente são eles que nos dirigem, nos diz lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Então talvez nós não tenhamos percebido ainda que nós estamos sendo dirigidos por um outro espírito, nos conduzindo para o caminho que nós não queremos, que não é o nosso objetivo. Então para isso nós temos que traçar um novo objetivo. E como nós temos nossa visão holística, ela ainda é muito deficiente, nós não conseguimos olhar muito para o futuro e imaginar, encontrar muitas vezes o que é bom, o que é ruim lá pela frente. E a hora que nós vamos em busca de orientação, nós ouvimos orientação de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Não chega através da mídia, né? Através dos livros, né? As pessoas nos falam, isso é bom, não, isso não é bom, isso é ruim, isso não é ruim.
E Kardec percebeu isso também quando ele estava escrevendo os Espíritos, que essa influência dos outros Espíritos sobre as nossas decisões é muito forte. Frequentemente são eles que nos dirigem até, somos dirigidos por eles. Às vezes nem a cor da roupa que nós usamos nós escolhemos, nós somos influenciados por alguém para poder seguir a cor da moda, ou a roupa da moda, ou fazer aquilo que alguém queria que nós fizéssemos. Mas nós temos que encolher, nós temos que começar, nós temos que reduzir, nós temos que nos preparar para tomarmos as nossas próprias decisões. E Kardec, percebendo isso, ele sabia que seria muito difícil para nós tomarmos dessas decisões, escolhermos aquilo que é ideal para nós, porque nós seríamos influenciados por outros espíritos, isso como somos influenciados cada vez mais. Ele pediu à espiritualidade amiga, na época, que desse um modelo e guia. Porque se você tiver um modelo, uma guia para seguir, você vai saber o quanto você está se distanciando do ideal. Por exemplo, a criação da bússola. Antes de existir a bússola, era muito difícil navegar, era muito difícil deslocar, viajar por onde quer que fosse, porque você não tinha certeza para onde você estava indo, se você estava certo, se você estava errado, você não tinha uma bússola. Quando foi criada a bússola, o que ela faz? Ela aponta o norte. Então, apontando o norte, e você sabe, pelo norte você pode definir onde está o sul, onde estão os outros pontos cardeais. E aí você, sabendo para onde você quer ir, sabendo onde está o norte, você vai saber o caminho que você deve fazer. A bússola serve para isso. E Kardec pediu uma bússola para os nossos pensamentos também, para aquilo que seria, quais os pensamentos que seriam bons e quais que seriam ruins para nós. O que nós devíamos fazer, o que nós não devíamos fazer. E entre o plano espiritual, ele pediu, então, me dá um modelo e guia. Né? Qual seria o modelo? Qual deve ser o guia? O que eu devo fazer para tomar as melhores decisões? Aí a resposta é muito curta. Ele diz assim, vide Jesus. Então, se nós tomarmos Jesus como guia, como modelo, nós saberemos certamente, para sermos como ele, não é muito fácil, nós talvez cheguemos algum dia, nós vamos evoluir, porque nós somos eternos, o Espírito é eterno. Mas no momento, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, ainda nós estamos muito distantes. Porém, é possível saber o que ele nos orientou quando aqui esteve. Ele veio aqui e deixou orientações. Então, o que eu recomendo é que nós façamos, é a recomendação não minha, a recomendação que vem da espiritualidade, né? É que nós saibamos os ensinamentos, o que ele deixou, as orientações que ele deixou, nós procurarmos ficar o máximo possível dentro daquela orientação. Ele deve ser o nosso norte, o norte da nossa bússola. Quer dizer, ou seja, através dele, da orientação que ele deixou, nós vamos saber se nós estamos fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Então, temos que sempre fazer uma pergunta para nós mesmos, né? A hora que temos que tomar uma decisão, se você tem dúvida do caminho a seguir, você perguntar de você para você mesmo, Jesus me orientaria a fazer dessa forma? Se eu perguntasse para ele que caminho seguir, dissesse que eu vou seguir esse caminho que eu estou querendo seguir, ele me orientaria, ele concordaria? E se você achar que ele não concordaria, não faça, não siga, porque você vai se dar mal. E eu recomendo ainda mais que você faça uma cópiazinha, vai lá no Novo Testamento, procure as bem-aventuranças, que está lá no Sermão do Monte, que ele deixou. Ele disse lá, quem é que seria bem-aventurado? O que é ser bem-aventurado? É quem vai dar certo. Quem será bem-aventurado?
pegue as bem-aventuranças, escreva num papel, né, as bem-aventuranças, e cole na geladeira, na sua casa, ali, põe na geladeira onde você coloca as outras coisas ali, aqueles lembretes, e diariamente dê uma lidinha nas bem-aventuranças. E você vai ver o seguinte, você vai perceber o seguinte, que se toda vez que você estiver se dando mal, que você estiver encontrando dificuldade no seu caminhar, e se você for lá nas bem-aventuranças, você vai ver que você está infringindo uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados, não é uma forma que Jesus quer, não, eu quero que seja assim, porque eu quero que seja assim, porque eu gosto, não. É porque ele sabia das dificuldades que nós encontraríamos durante as nossas encarnações e como nós deveríamos agir para que nós pudéssemos ser felizes aqui na Terra. Então, meus amigos, minhas amigas, a felicidade é possível aqui na Terra? A resposta de que vem dos Espíritos é que não. Felicidade plena, não. Mas é possível ser feliz quanto é possível ser feliz aqui no planeta de provas e expiações. E aí ele pergunta novamente, Kardec, qual seria, então, o que seria para a felicidade para nós? A resposta vem assim, diz que a felicidade para a nossa matéria, para as nossas pretensões materiais, necessidades materiais, para não sentirmos fome, frio, dor, é a posse do necessário. Temos que ter a posse do necessário. E ele pergunta, e para nós, espírito que somos, eternos, que estamos passando pela matéria, seria a felicidade, a consciência tranquila e a fé no futuro. E ele pergunta, o que então seria a infelicidade? O que nos causaria dor? Ele disse assim, a posse do supérfluo. Aí então nós temos que nos preparar para a vida. Então, para nos preparar para a vida, para o ano novo, já que esse ano já terminou, então nós temos que buscar esse ensinamento de Jesus, ter Jesus como modelo e guia, como nossa bússola, e não tomarmos mais nenhuma atitude que ele não recomendasse, que seria contrário aos seus ensinamentos. E estudar o Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos foi a terceira revelação, e é onde estudarmos com profundidade também as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Se nós seguirmos esse caminho, certamente o ano novo será novo. E você poderá ser novo de novo. Insistindo, para encerrar a nossa preleção de hoje, eu quero repetir o que o nosso Francisco Cândido Xavier nos deixou. Foi sempre uma fala constante dele. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo se você não está satisfeito com o que você tem hoje. Mas você pode fazer um novo presente e você terá um novo futuro, um futuro mais feliz. Você tem um ano novo cheio de felicidades. É o nosso desejo. Obrigado.